Sextou, multiplicadores! Então, sextou com gostinho de saber como lidar com os próprios sentimentos, consigo mesmo e com as pessoas à nossa volta. E existe um método, uma ferramenta que você vai conhecer hoje, nessa manhã de sexta-feira, ou você que nos acompanha no YouTube, que vai ajudar muito você. O método DISC. E aqui na região da Serra Gaúcha nós temos uma especialista incrível que já deu palestra em vários locais aí da Serra sobre esse método. É a Jaqueline Perotoni, né, que eu quero que vocês conheçam aí também, como eu já tive a oportunidade de conhecer, e esse método que ela apresenta e que eu já consegui aplicar na minha própria vida e consegui lidar comigo mesma de uma forma mais carinhosa, melhor, né? Ela vai passar para nós aqui formas e o que é o método DISC. Jaqueline, se apresenta para a galera. Muito bem, eu sou Jaqueline Perotoni, então, e eu já trabalho com o método DISC. Eu sou uma treinadora comportamental, uma treinadora mental. Por que eu digo treinadora mental, Miriane? Porque se a gente quer mudar um comportamento, primeiro a gente tem que mudar a nossa mente. Não tem outra forma. Então, já faço isso há 9 anos, mas como analista de perfil comportamental, que é um assunto que eu defendo e que eu fiquei super feliz que a Miriane me chamou para falar, eu mudei minha vida e eu ando mudando muitas vidas através desse método. O método DISC vem do psicólogo William Moulton Marston, que em 1928 ele trouxe esse conteúdo para todos nós. E ele estudou demais o comportamento das pessoas, sabe, Miriane? E ele separou em 4 grupos que nós vamos falar um pouquinho agora com vocês. E quais são esses 4 grupos? Pois é, 4 formas principais de comportamento. É a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade, que até a gente representou por animais aqui, para poder ficar bem didático, né? De você entender e você perceber aonde que você se encaixa, qual será que é o teu perfil predominante, porque a gente é uma misturinha, mas sempre alguns deles se destacam. Tá, tem um que predomina então aí no nosso dia a dia. É verdade, no comportamento. No comportamento da gente. E a gente é o mesmo perfil desde que nasce, Jaque? Pois é, nós temos o perfil natural. Fazendo uma análise, até para mostrar para vocês, é um relatório, é um questionário que você responde de muitas perguntas, e aí é um sistema que vai tirar um relatório de 50 e poucas páginas falando de qual é o teu perfil comportamental natural, que é esse que você nasceu, que esse predomina a tua vida inteira. Você pode fazer esse teste várias vezes, vai mudar muito pouco, porque é a tua essência, é o teu jeito natural, vem do teu subconsciente, essa forma de agir ao natural. E aí a gente se adapta, a gente muda um pouquinho o nosso comportamento, dependendo da necessidade. Então tem perfil comportamental natural e o adaptado, que, né, Miriane, a gente se adapta conforme vão surgindo as demandas da vida. E essa questão de se adaptar, existe aquela adaptação que ela é saudável, né, que a gente conversou, mas existe aquela adaptação que às vezes a pessoa acaba ficando doente. Fica doente, forçada. Por exemplo, né, eu fiquei atuando por 10 anos numa função que não tinha nada a ver com o meu perfil. E muitas pessoas, Miriane, estão hoje em dia, não gostam da segunda-feira, odeiam a segunda-feira, celebram a sexta-feira. Hoje é sexta-feira, muita gente por aí tá, uhul, sextou, muito bom. Por quê? Por que será que a pessoa odeia a segunda-feira? Talvez ela esteja só deslocada, Miriane, que ela tem um perfil que seria adequado, perfeito, maravilhoso para outra função, outra atividade. E eu, como caixa de banco por 10 anos, numa empresa maravilhosa, eu atuei, num banco muito bom de trabalhar. Só que eu estava na função de caixa. Caixa não é para o meu perfil, Miriane. Eu sou falante, eu sou brincalhona, eu sou autoinfluente. Eu preciso de pessoas ao meu redor. Eu preciso conversar, interagir. E aí, no caixa de banco, tem que ser focado. Tem que ser uma pessoa discreta, concentrada, focada. Daí ela não tem diferença no caixa.
E aí eu me Sim. cocei, gente, por 10 anos. 10 anos eu tive coceira na minha pele, caía cabelo. Era o meu corpo gritando, me avisando que eu estava numa atividade que não tinha nada a ver com o meu perfil comportamental principal. Tipo um estresse constante. Constante. Um estresse constante. Por 10 anos sem cura, eu ia em dermatologistas maravilhosos na região. Ninguém entendia. Sabe aquela doença emocional, aquela que você não cura, que ela volta, ela retorna? E aí, foi só sair daquela função, desapareceu toda a doença. Depois de um tempo, andei me estressando novamente, que a vida são altos e baixos, né? Normal, como todo mundo. Andei me estressando, a coceira voltou. Quando a coceira voltou, Miriane, eu liguei o alerta. Epa, estou forçando a minha carreira, estou fazendo algo que não é satisfatório, que não está me realizando e me deixando feliz. Aí eu realmente mudei novamente e pronto, a coceira desapareceu. Que coisa, né? Às vezes a gente tenta abafar o que os sentidos da gente estão falando, Exatamente. Né? E os sentidos, eles trazem sintomas. Exatamente. Aí algumas doenças, nessa questão, elas vêm como sintoma de não estar adequado, vamos dizer, a atividade, né? E aí o que eu quero que você traga para nós? Que perfis são esses? Pois é, o dominante. Vou falar um pouquinho então do dominante, porque esse chega chegando. Bom, o símbolo dele já diz tudo, né? Pensem o seguinte, o leão não tem todas as características para mandar na floresta, mas ele tem uma característica poderosa. Ele se sente poderoso, ele sente esse poder, ele se sente o rei e ele chega chegando. Então ele não tem muita sensibilidade, ele não é muito assim, delicado, ele chega com os 2 pés na porta. O dominante é direto ao ponto, curto, seco, ele fala só o que interessa, ele só vai te dar atenção se o teu assunto agregar na vida dele, porque a palavra principal dele, Miriane, é resultado. Resultado. Então, ele normalmente é muito ambicioso. Vou contar um caso para vocês nunca esquecerem do dominante. O meu avô, eu pensava até entender todo esse método, eu pensava, nossa, o meu avô é ganancioso. Aí que eu fui estudar e entender, não. O meu avô, para vocês terem uma ideia, ele era tropeiro. Ele vendia gado, mulas, bois, cavalos, e ele ficou próspero, muito próspero, deu patrimônio para vários filhos, 6 filhos, e eu não entendia como que ele tinha prosperado tanto, e ele dizia a seguinte frase, numa negociação, quando um dos 2 lados está contente, já está bom, no caso ele falava exatamente assim, Miriane, ele só fazia negócio bom para ele, e é típica atitude de um autodominante. Ele vai fazer um negócio assertivo atrás do outro com benefícios para ele. Então, a gente tem que se preparar quando a gente vai negociar com um dominante, porque ele está pensando nele, ponto final. Isso não é nem ruim nem bom, isso não é para ser julgado. A gente só tem que saber que existe esse perfil forte. Ele é mandão, ele lidera, ele sai na frente, ele enxerga longe. Então, é óbvio que às vezes ele passa por insensível, por calculista, por frio, por direto ao ponto, sem mimimi. Sabe aquela pessoa sem mimimi que vai direto ao que interessa? Esse é o dominante. Alguém aí se identificou com essas características? E ele tem as fortalezas, né? Isso. E ele tem fraquezas também. Isso. Vamos falar então das fraquezas. Qual a fraqueza do perfil dominante? Impaciência, arrogância. Lembrem que eu tô falando como se o índice fosse bem alto de dominância, tá? Impaciência, arrogância, dificuldade de se relacionar. Porque não é todo mundo. O dominante, Miriane, ou a gente ama ou a gente odeia, tá? Ou uma ou outra. Ou a gente se inspira, a gente modela, a gente gosta dessa força, dessa coragem que ele tem, dessa visão. Ou a gente pensa, nossa, que direto, que frio. Nossa, que arrogância. Essa pessoa se acha. Literalmente, o dominante tem uma autoestima elevadíssima. Ele se acha o gás da coca. Então, você deve estar lembrando de pessoas assim na tua vida, né?
Só que tem fortalezas, como todos os perfis, Miriane. Então ele age rápido, velocidade, ele sai fazendo, ele não tem medo de nada, ele enxerga oportunidades financeiras em tudo. Tudo ele transforma em formas de prosperar, em crescimento, ele é ambicioso. Então, a tendência, é fazer um negócio bom atrás do outro. E ele tem visão, ele enxerga longe. Não pede para ele observar os detalhes. Não se liga muito em detalhe, mas ele tem visão a longo alcance. Esse, então, é o dominante, representado pela cor vermelha e pelo símbolo, pelo animal leão. Pois é. Será que você tem um pouquinho de dominância? Eu acho que sim. Acho que tem um pouquinho, sim. Tem um pouquinho. Mas tem um perfil que tem mais a ver comigo. Que a gente... Vamos falar dele, Vamos falar dele, então. Vamos falar que dele. É um influente. Aquela pessoa que gosta de conversar, né? Que ama pessoas. Isso. Então, a Miriane fez o método comigo, ela fez esse relatório, né? Ela fez a análise de perfil comportamental comigo. Então, a gente descobriu que ela tem esse índice bem alto, que é a influência. Não é por nada que ela é apresentadora aqui da TV e faz tão bem feito esse trabalho, né? Do Multiplicação Café com Multiplicação de Negócios. Então, o auto-influente, o símbolo dele, o animal que representa ele, é o pavão, gente. Ele precisa de pessoas ao redor, conversar, interagir, rir. Ele precisa estar com o WhatsApp todo em dia. Ele não consegue deixar pessoas sem resposta no WhatsApp. Para ele, pessoas, relações são mais importantes do que tarefas. E se ele tiver que deixar a louça para lavar, para ir responder o WhatsApp, pode ter certeza que ele vai. Ele prioriza pessoas do que tarefas. Tem outros perfis que não, tá, gente? Por isso que o símbolo e a cor é amarela, é alegria, é leveza. E precisa, esse perfil posta, ele precisa postar, ele precisa de pompa e circunstância. Ele gosta de mesa posta, Nossa! ele gosta de... Ele gosta de reunir pessoas, festinhas, amigos, sabe? Interagir, se relacionar, gente ao redor, confusão. Tô entediada, vou fazer um evento. Isso, ele precisa, por isso... Vamos fazer uma multiplicação isso, aqui. por mais que de trabalho... Nossa, isso aqui é movido a relações, a pessoas. Miriane, eu fiz um quiosque, tu conhece a minha casa? Fiz quiosque dentro de casa, eu também sou influente, né? Fiz dentro de casa o quiosque de tanto que eu gosto de reunir pessoas, parentes, amigos. É típico do perfil influente e tem outros perfis que são super reservados. Não gostam de confusão em casa, né? Gostam de ficar só a família. Esse não, quanto mais gente ao redor, melhor. Vamos para as fortalezas dele, então, ele é persuasivo, comunicativo, espontâneo. Se é para fazer alguma coisa, faça com alegria. Esse dominante sai fazendo, rápido, despachado. Esse não, tem que ter alegria, tem que ter diversão. Já que a gente vai fazer algo, vamos fazer com diversão, vamos se divertir fazendo. É sempre assim que ele pensa. Fortalezas, entusiasmado, carismático, positivo, sabe? Frequência elevada, facilidade de se comunicar e uma flexibilidade, ele é leve. Se não dá de um jeito, faz de outro, né, Miriane? Sim. Não é assim? A gente ajusta. A gente ajusta, a vida é uma só, né? Leveza, muita leveza, né? Então, umas fraquezas desse perfil. Tem. Opa! Eita! Se atrapalha com o horário, porque ele se preocupa realmente mais com as pessoas, então ele quer fazer tudo, ele quer agradar a todos, ele é um polvo, ele quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, é óbvio que alguma vai passar desapercebido. Problemas com o relógio, fala demais. Quantas vezes, né, Miriane, nós duas, falamos mais do que devíamos, né, exageramos, mandamos áudios longos, que outros perfis nem suportam áudios longos, nem escutam. A gente fala, conversa, né? Fala demais, se distrai, né? Dificuldade de foco, né? Sim. Falta de disciplina. Esse perfil é aquele que começa a planilha de anotar onde teve os gastos financeiros e ele não termina a planilha, ele anota só uma semana. Você consegue anotar todos os seus gastos?
Agora que eu achei um colorido. Ah, Achei um tá aplicativo vendo? colorido. Mas por anos. Não é fácil, Não. né? Para esse perfil não é fácil, ele não lida muito bem com planilhas, ok? Tem que achar alguma ferramenta que Atrativa. divertida. Divertida, essa é a palavra. Ferramenta. Parece, Isso aí. não, mas não, Isso aí. não consegue dar sequência. Se for muito sério, esse não conecta com esse perfil, né? Muito bem. Impulsivo, ele vai te dizer sim, depois ele vai ver como que se resolve, se vai dar, se não vai dar. Então, esse tem essas fortalezas e fraquezas como todo perfil. O pulo do gato é a gente se amar do jeitinho que a gente é. A gente não tem que querer ser outro perfil. Pensem nisso. Muito bem, então vamos para o outro perfil, para falar um pouquinho dele também. O autoestável, representado pela cor verde, e o animal é o cão. O cão é aquela pessoa, assim, aquele animal bom, que perdoa, que faz as pazes, que esse perfil paga para não se incomodar, ele pensa em todo mundo. Se é para fazer alguma coisa, vamos fazer de um jeito que fique bom para todos? Vamos achar uma solução que todo mundo fique contente? Esse perfil tem tendência a pensar mais nos outros do que nele mesmo, Miriane. Sabe aquele coração bom? Aquela pessoa que nasceu para servir, ele ajuda. Geralmente ele tem atividades profissionais que ele possa acalentar, apaziguar, servir, ajudar. Ele nasceu para servir. Pensa num coração bom, chora num filme, é movido a emoções, tudo ele leva para o coração. Tem que cuidar, Miriane, porque esse aqui, ele fica magoado, ele fica ressentido, porque ele é muito sensível. Então, para não retrucar, para não quebrar o ambiente, assim, a alegria, a harmonia do ambiente, então ele segura, ele engole muito sapo. Então, geralmente, ele tem doenças nessa região, ferida nos lábios, afta, porque ele não retruca. Vamos segurar a paz no ambiente, vamos engolir. Esse é o perfil que engole. Por isso, às vezes, Miriane, sabe aquele perfil que se fecha, fica emburrado? Esse tem um dos perfis que fica emburrado, é esse aqui. Claro, ele não retruca, ele não fala muitas vezes o que ele deveria falar, para não magoar. E aí ele fica ressentido, e ele não esquece. Uma coisa que aconteceu, que você magoou ele até perdoa, mas ele não esquece. 30 anos depois ele vai saber te dizer o que você falou. Então, fortalezas, leal. Pensa num perfil leal, ele entra numa relação para ficar. Leal, companheiro, bondoso, empático, tem muita paciência e faz tudo com calma. Quais são as fraquezas desse perfil? Falta de posicionamento. Ele fica em cima do muro. Lentidão para decidir, tudo ele pensa demais, Miriane, muito. Ele quer ser assertivo, então ele pensa muito e não gosta muito de mudanças. Uma vez que algo foi combinado, Miriane, ele é o fio do bigode. Sabe aquela pessoa que a palavra ainda vale? É esse perfil aqui. Muito bem. Ele até sofre com mudanças assim, às vezes que são inevitáveis. Isso. Para ele é um sofrimento. É sofrimento. O combinado é o combinado. Por exemplo, a gente combina de ir para pizzaria num sábado de noite e o meu marido é um autoestável, né? Uma pessoa incapaz, meu marido é incapaz de fazer mal a alguém. A gente combina, então, de ir para a pizzaria no sábado de noite, 20 pessoas, beleza, fizemos a reserva. No sábado a gente muda de ideia e cancela a reserva e vai para outro restaurante. Ele surta. Por quê? Porque ele fica pensando, o quê? O pessoal da pizzaria se preparou com comida, com pessoas, com garçons e vocês cancelam em cima da hora? Não, para ele assim é doloroso isso. Ele fica ofendido pela pizzaria que a gente cancelou. Fica assim, ó, nossa, não mude de ideias assim, a moda repentinas, porque ele não gosta, ele surta, fica brabo. Dificilmente ele fica brabo, mas se ele fica, Miriane, esse perfil, quando tá brabo, o estável, quando fica brabo, ele monta no porco, ele fica realmente brabo, mas é difícil ele sair do sério, sabe? Ele se mantém, segura as emoções, assim, ó, tenta segurar, é um dos perfis mais equilibrados, assim, ele segura as emoções. O nome já diz estabilidade, né? Ele é estável. Ele é estável. Muito bem, vamos falar então do último perfil aqui, o conforme, representado pela cor azul, e é o gatinho.
que representa ele? Porque o gato, quem tem gato aí em casa vai me entender. O gato tem autonomia, o gato tem independência. Você nunca vai achar um gatinho mal cheiroso. Ele toma banho, ele te dá carinho quando ele quer, ele busca carinho quando ele quer, ele tem controle sobre a própria vida. Então, pensa num perfil que tem controle, ele precisa disso. Então, ele prefere fazer ele porque ele faz com perfeição. Então, ele não delega, tem dificuldade de delegar, porque ele é extremamente exigente com ele, com a vida, com as coisas. Ele pensa, como que tu não vê que tem que ser perfeito? Tudo ele acha que ele poderia fazer melhor, estudar mais, se preparar mais. É um perfil que pensa que nunca está pronto o suficiente. Precisa sempre de uma nova formação, precisa se preparar mais. Então é cauteloso, lógico, racional. Se é para fazer, vamos fazer certo. Extremamente exigente com ele, com a vida, com as coisas. Então, concentração, precisão, excelência, disciplina, organização. Quais as fraquezas do perfil conforme? O nome já fala, ele quer tudo dentro dos conformes, ok? Dificuldades em delegar. Claro, ele centraliza, porque ele sabe que ele faz bem feito, perfeito. Não tem erro. Esse perfil aqui não tem erro. As empresas adoram, porque não tem retrabalho, não tem desperdício, mas ele faz com calma, porque ele se atém a detalhes. Pessimista. Por quê? Porque ele é extremamente crítico. Tudo ele desconfia, ele quer ter certezas, ele precisa de dados, de informações para poder decidir. Então, muito crítico com ele, com a vida, com as coisas, controlador e perfeccionista. Ou é perfeito ou ele não aceita, ele não se conforma. Então, fortalezas, concentração e foco, precisão e excelência, disciplina e organização. Esse é aquele perfil que passa nos concursos, Miriane, porque ele estuda 14, 15 horas por dia. Ele consegue ficar focado. Consegue! Pega um autoinfluente para ver se ele aguenta estudar 14 horas por dia. Ele tem fome, sono, coceira, tédio. Ele não aguenta ficar 14 horas por dia. Esse perfil fica numa boa. Aí ele passa em concurso, Miriane. Por causa dessa facilidade de focar, de não se distrair como os outros perfis. E nas relações ele é como? Nas relações ele é exigente com ele, com as coisas, tudo ele exige que seja bem feito, perfeito. A casa dele é impecável e ele cuida dos detalhes, tudo importa. Não dá para o parceiro chegar e dizer assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ele vai querer saber, como assim vai dar tudo certo? Que dados tu tem? Que informações tu tem? Ele quer garantias. Para esse aqui não dá para chegar e dizer, sábado de noite tem churrasco na casa do João. Não, como assim? Que roupa tem que colocar? Quem vai estar lá? Qual a alimentação? É o aniversário de alguém? O que eu tenho que levar? Ele vai fazer 30 perguntas, porque ele não se mete em fria, ele quer ter certezas. Certezas. Então, ele sempre vai se preparar para um evento. Ele vai investigar, ele quer saber mais. Então, tudo ele precisa de base para decidir. Não decide assim a moda louca. Jamais. E agora, como nós estamos num café com multiplicação de negócios, e o foco aqui já que é como nós usarmos o método DISC para multiplicar os nossos negócios, né? Já que aqui conseguimos entender o que é o que. Isso. E agora nos negócios, como cada perfil negocia. Como cada perfil negocia. Muito bem. Então, quando você for vender para um conforme, você tem que oferecer informações, dados. Ele só compra se ele confiar em você e se ele perceber a qualidade do produto. O perfil conforme só vai comprar se confiar, se acreditar e se tiver informações, dados. Então se prepare, mostre organização. Organização, se prepare para uma venda para o conforme, porque ele é extremamente exigente, como eu falei. Então não adianta querer ser básico com ele. Ele não vai comprar. Ele vai comprar do vendedor que mostrar detalhes, informações daquele produto. Já o dominante, chegue já mostrando vantagens, o que ele ganha comprando de você. Ele não vai comprar de você se não tiver ganhos. Dominante sempre pensa, então você vai vender, por exemplo, um apartamento para um dominante. Já chega dizendo, olha,
esse apartamento você está comprando por um preço bom, na hora da venda, você já está ganhando dinheiro. Na compra você está ganhando, você já está prosperando na hora da compra. Então, se ele percebe ganho, ele compra. Então, chegue com vantagens para o dominante. Ele não costuma fazer negócios sem ter prosperidade, crescimento, ok? O conforme, você não pode chegar forçando, dá tempo. Tudo ele faz com mais calma, tudo muito bem pensado. Você vai perceber que ele demora a te responder, tudo ele pensa bem. Não pressione, sob pressão, o alto estável ele trava. Então, passe bastante informações, mas dá tempo para ele pensar. Se você pressionar, se ele se sentir pressionado, ele trava. E se ele sentir confiança em você, ele negocia sempre. Sempre. Você tem um cliente leal, o alto estável, para sempre. Mas ele precisa perceber que você é um parceiro de negócios para a vida toda. Não é só numa negociação. Muito bem. E o alto influente, para negociar com ele, vá conversando, fale sobre o time dele, fale sobre a família, filhos, deixe ele conversar, deixe ele dominar a conversa, vá com tempo, faça ele rir, brinque com ele. É assim que ele se conecta, ele vai perceber que você é um dos dele. Sempre, Miriane, na hora de conversar, de negociar, você tem que falar na linguagem do cliente. Perceba qual perfil ele é com as características que eu acabei de falar. Escute essa aula várias vezes para memorizar quem é quem. Você vai perceber o perfil do cliente até no WhatsApp, Miriane. Até na forma dele falar contigo. Se ele responde rápido e curto e direto, ele é um dominante. Se ele conversa pedindo muitos detalhes, ele é um conforme. Se ele demora e vai com calma na negociação, ele é estável. Se ele brinca e fala um monte e manda áudio longo, ele é um auto-influente. Então, para negociar com auto-influente, precisa dessa interatividade, dessa diversão, dessa leveza na negociação. Acho que ficou didático, né? Ficou bem claro aí para que todos aí que a gente, nos momentos que a gente quer estar negociando e às vezes falar na linguagem dele. Exatamente. Né? Entra no perfil dele. Porque dele baixa a resistência, Miriane. Ele sente que você é um dos dele e ele faz negociação com você. Ele se sente em casa quando você fala na linguagem dele. Então, esse assunto, Miriane, muda vidas, porque você começa a faturar, você fala na linguagem do cliente, você fecha negócios. E para você, Miriane, eleva a autoestima quando você se conhece, quando você se respeita, porque a gente nasce um perfil e a gente pode se adaptar, mas se é por muito tempo e forçado, se eu tenho que atuar numa função por muito tempo que não é adequada, eu vou adoecer. Então, preste atenção, conheça você mesmo, quem você é, qual é o teu perfil e ame o teu perfil. Não queira ser outro perfil, porque isso também é muito tóxico. E isso ajuda também nas amizades, né? Às vezes tem aquela pessoa ali que não suporta aquela pessoa, né? Tipo, tem um aqui que ele se magoa muito, né? Isso, esse aqui. Esse aqui, às vezes, tu já sabe como que é sensível. Que ele é sensível, como é que está lidando, tu já sabe como conviver melhor exatamente, com ele. Exatamente. Com a família também, tu começa a perceber também. Exatamente. Que tem certas questões, assim, por exemplo, com o dominante, se tu não tiver um argumento muito forte, nem se mete a discutir. Nem se mete. Olha, o dominante, ou tu se prepara, ou ele te prova que é ele que tá certo. O influente, por exemplo, não adianta julgar ele. Não, ele dá valor ao tempo dele, mas ele dá muito mais valor às pessoas, a estar com pessoas. Ele vê eventos, lugares cheios de forma diferente de um dominante. Isso! Ou de qualquer outro perfil, ele valoriza. Né? O estável, o conforme, ele só vai em evento que realmente seja muito sentido para ele. Exatamente. Em compensação, o influente quer estar em todos. Exatamente. E nenhum tá errado. Não existe julgamento. Esse é um assunto que você passa a entender que todos os perfis são maravilhosos e as empresas precisam de todos, as famílias têm todos, né? Por isso que às vezes no Natal, em festas familiares, acaba tendo até um pouco de atrito.
daqui a pouco se encontram vários dominantes, todos querem organizar a festa do jeito deles, todos querem definir como vai ser, e aí acaba tendo atrito. Mas isso é evolução. A gente está aqui para se conhecer, para explorar os nossos perfis da melhor maneira, né, Miriane? Isso. E com isso a gente seguir multiplicando. Isso, né? isso. Esse café com multiplicação de negócios foi um café delicioso, Jaque. Muito obrigada por ter bom. estado com a gente aqui, né? Que E bom. foi uma entrevista instrutiva. Isso. Né? Nós temos aqui, passam pela gente entrevistas de inspiração e entrevista de instrução. E essa entrevista de hoje é para você ver e rever várias vezes e você também buscar lá o Instagram, né, da Jaque, e lá a Jaque também está sempre trazendo conteúdos sobre esse assunto, sobre outros assuntos também de treinamento comportamental, né? E Jaque, então, gostaria que você deixasse seu Instagram para nós. Isso, muito bem. Então, o meu Instagram é @JaquelinePerotone. E eu queria fazer um convite, venham se conhecer, venham fazer a própria análise de perfil comportamental. Isso vira um jogo, você começa a ser assertivo, primeiro com você, para se amar, se respeitar, se valorizar, depois com as pessoas ao teu redor. Uma vez que a gente se conhece, a gente se respeita e a gente aproveita os nossos talentos naturais e começa a ser mais assertivo nas nossas escolhas. Venha fazer sua análise de perfil comportamental. Sou analista já há 8 anos e apaixonada por esse assunto. Então, gente, até o próximo Café com Multiplicação de Negócios. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.